Vamos fazer isso, tá? Sem problema. Então sejam bem-vindos hoje, mais esse domingo. Hoje temos dois convidados especiais aqui, que a gente agradece desde já, Davi e Marco Antônio, pela disponibilidade de estar aqui dividindo um pouco do conhecimento deles com a gente. Vamos começar, o estudo da Fernandinha sugeriu aqui, gostei de ler, para a gente começar com uma leitura, para a gente trazer uma tranquilidade para o ambiente, né? E depois disso, o nosso amigo Guga vai abrir com a prece da manhã, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos, que alegria estar. A gente já sabe que esse é o correto. Aí eu fui para lá, fiz uma prece. Geralmente, pelo menos pela a minha experiência que eu tenho, é muito rápido a mudança de faixa, porque quando a gente faz a prece, a gente desconecta dos irmãos que estão ao nosso lado, procurando atrapalhar nossa vida, procurando nos desvirtuar, digamos assim, e nos conectamos aos benfeitores, que muitas vezes estão ao nosso lado. Agora a gente vai ver, vai passar agora, né? Vai ser lançado, acho que no cinema, depois no streaming, né? O Sexo e o Destino, que é do André Luiz. Né? Quem leu aquele livro, uma das coisas que mais me impressionou era isso. Ao lado daquela família completamente disfuncional, o pai né, cheio de problemas, a mãe, enfim, cheio de problemas daquela família, estava ali, o próprio André Luiz estava junto com eles e um benfeitor maior, normalmente acompanhando o dia a dia deles. Assim. Eles não estavam isolados, eles estavam ali sendo acompanhados. Eles nunca fizeram uma prece, nunca. Nunca, uma prece assim, nunca chegaram e falaram, Senhor, né, me ajuda, alguma coisa. Então, tinham os espíritos obsessores junto com eles, né, e instigando vários comportamentos que acabaram, sem dar spoiler, né, mas acabou uma tragédia, né, que é o meio do livro, não é o final, é o meio do livro. Depois, o restante do livro, essa recuperação, essa mudança. Né. Então, a gente tem que estar bastante vigilante. E uma das perguntas, eu particularmente considero uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que eles influem? A resposta eu acho avassaladora, porque eles falam assim, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ele não falou que isso é uma exceção, ele falou que esse é o normal. Eles influem permanentemente. Então, desse ponto de vista, nós acabamos sendo, não médiuns ostensivos, mas medianeiros, intermediários dos espíritos, porque se eles nos dirigem, né, cabe a gente escolher qual companhia que a gente quer que dirija a gente. Então, o processo de obsessão ou de acompanhamento espiritual é um processo permanente e é uma realidade que a gente pode comprovar na vida da gente. Daí a importância da vigilância e da oração, para a gente escolher as companhias que vão nos acompanhar durante a vida, que vão nos inspirar durante a vida. Sem isso, a gente está sujeito realmente a influências negativas, todos nós. Então, a Fernanda leu no livro algumas passagens que lembram o que a gente tem que fazer, que tipo de vigilância a gente tem que ter. E a gente trouxe aqui alguns pontos que o Espírito Sheila nos traz, para que a gente esteja atento, porque é sutil. Às vezes, a influência espiritual negativa é sutil. Ela começa com algo que a gente não percebe. E ali, de repente, né, a gente parece que é à toa e aquilo pode se evolumando e, de repente, a gente está ligado não só a vícios diretos, assim, isso também, vícios, drogas, etc., mas a uma série de comportamentos que podem refletir o início de uma influência espiritual negativa. Então ela fala o seguinte, há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Então, primeiro, quando entramos na faixa da impaciência,
da impaciência, né? A gente está impaciente, a gente está sujeito a ser influenciado negativamente. A gente comentou outro dia com o pessoal já ouviu essa história antes, quando a gente fez a abordagem lá na Petrobras, mas eu acho isso importante, né? Porque a gente mostra como é importante, por um lado, a evangelização, e por um lado a gente percebe que a gente pode cair de um lado para outro, de um momento para outro. Eu contei que teve uma ocasião que eu morava numa outra cidade, em São Paulo, e eu estava com o meu carro e um carro bateu no meu. Eu estava na preferencial e ele bateu no meu, né? E ele deu ré e fugiu, assim, subiu, era uma rua que subida assim. E foi o que eu fiz. Eu dei ré e fui atrás dele, né? Ainda comentei assim, falei, não sei o que eu ia fazer, né? Porque se ele parasse, eu ia falar o quê? Eu ia xingar ele, eu não ia bater nele, né? Eu ia apanhar provavelmente, mas o perigo, ele podia estar armado. Perigo. Eu estava subindo assim, sem noção, aquela rua, podia ter atropelado alguém. Podia ter acontecido uma tragédia por um momento de invigilância. A espiritualidade, cortei completamente o vínculo com a espiritualidade superior naquele momento. A minha sorte, meu filho estava comigo atrás do carro. Então ele ficou apavorado, porque de vez em quando a gente surta. E ele falou, pai, para. E aí, de repente, ele falou uma frase, falou assim, pai, pensa em Jesus, pai. Naquele momento, eu dei seta, parei o carro e comecei a rir. Falei, estou ficando louco, né? Olhei meu carro, parecia que estava tudo amassado, assim. Falei, mas que se dane, né? No dia seguinte, eu fui no posto de gasolina, botar combustível. O cara falou assim, o cara encostou no seu carro, peraí, deixa eu pegar um paninho. Passou um paninho, saiu. Era só sujeira Nem isso, nem amassar o carro amassou. Tem uma história contada pelo Hilário Silva, também muito significativa. Ele conta a história de um homem, Aristides Leite, que era espírita, estudava o espiritismo, fazia palestras, frequentava a casa espírita, reuniões mediúnicas, ele ajudava as pessoas necessitadas. Então chegou uma sexta-feira à noite, ele chegou em casa e se sentia assim, eu estou bem, né? Eu estou bem, assim, do ponto de vista espiritual. Ele estava satisfeito consigo mesmo perante os trabalhos que eu havia feito, que estava fazendo. E aí chegou meio tarde, a esposa estava dormindo, ele foi comer alguma coisa, e aí ele resolveu abrir uma página de um livro de mensagens, e o livro falava para a gente estar sempre atento, para a gente não perder a paciência, para a gente ter confiança. Ele achou, isso aqui é para outra pessoa, né? Eu tô ok, né? E chegou lá e foi dormir, de pé, olhou no relógio, 1h15 da manhã. E aí foi deitar, quando ele ouve um barulho. O que ele faz? Né? Ao invés, talvez seria o certo, a gente pedir, Senhor, me ajuda, me inspira, né? Ele já pulou da cama, puxou uma gaveta que ele tinha, assim, meio escondida, já pegou a arma e já foi para... que ele viu que tinha passo. A mulher também acordou assustada, estão mexendo na porta. Tal. E aí ele foi, pé em pé, chegou na sala, viu um vulto e deu 2 tiros. A sorte dele e também a proteção espiritual, às vezes conta nessas horas, ele não acertou. Porque uma voz falou assim, meu filho, sou eu, seu pai, para! Né? Era o pai dele, que morava na vizinhança, tinha a chave de casa, entrou para não acordá-los, porque ia chamá-lo, para não acordar as crianças, ele tinha filhos também, ia chamá-lo porque a mãe estava doente, ele queria que levasse no hospital. E aí aquele foi aquele alvoroço, né? O pai quase morreu de coração, não acertou, mas quase morreu do coração, todo mundo naquele apavoramento, tal, polícia, chamou a polícia, tudo mais e tal. E aí ele foi pegar um calmante no quarto para o pai, olhou para o relógio, 1h30 da manhã. Entre o momento que ele achou que estava pleno, que estava tudo tranquilo, e o momento que ele quase matou o pai, eram 15 minutos, que é o nome da mensagem, 15 minutos. Então a gente pode, de uma hora para outra, a gente tem que estar vigilante. Ao ver o perigo, oremos,
né? Vigiar e orar, porque a espiritualidade vai nos inspirar, né? Se a gente se deixar arrastar pelos impulsos, é perigoso. Pode acontecer, inclusive, uma tragédia, né? Outro ponto que ele fala, né, que a Sheila fala, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, nós somos os maiores sofredores do mundo, né? Nossa, minha vida é uma tristeza. Então, esses trabalhos, essas atividades que a gente faz na casa espírita, de auxílio e tudo mais, ajudam as pessoas, mas ajudam muito mais a nós mesmos, né? Na nossa casa, a gente tem uma atividade que é visitar os doentes. Pessoas que não podem ir ao centro, têm dificuldade, não conseguem andar, estão acamadas. Então, às vezes, alguns a gente visita durante um pouco tempo e tem pessoas que a gente visita quase até pessoa desencarnar, né? Porque não é irreversível, né? E a gente aprende muito, né? Então, a gente, muitas vezes, porque depois que a gente volta da atividade, a gente vai falar, né? E muitas vezes a pessoa fala, nossa, principalmente quem foi pela primeira vez, eu achava que tinha problemas, né? Então, eu costumo também dar um exemplo de um rapaz, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele está acamado. E ele contou pra gente que teve uma vida muito desregrada, saiu de casa, a mãe nem sabia se ele estava vivo, né? Estava encarnado ainda, até que ele teve um AVC. E ficou paralisado, metade do corpo paralisado, voltou para casa para a mãe cuidar, né? E aí a gente começou a visitá-lo. E ele falou, a primeira vez que a gente foi visitá-lo, a gente foi perguntar o que houve, ele falou assim, o AVC foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Primeira coisa que ele falou. Por quê? Porque ele estava se perdendo espiritualmente de uma forma que podia se tornar irreversível naquela encarnação. Então o AVC chamou ele para a realidade, chamou ele para a espiritualidade, né, porque ele passou a se interessar, tudo mais. E uma outra visita que a gente fez a ele, a casa dele era uma das mais pobres que a gente visita, né? E realmente era uma salinha assim, nessa largura, talvez menor até, com uma poltrona, como está ali aquela poltrona ali, que era a cama dele, e sem janela. E Jales é relativamente quente, né? Assim, em outubro, coisa é 40, 42 graus, é muito quente, né? Então a gente olhando aquilo, naquela situação, até que um dia a gente chegou lá e tinha uma janela, né? Ele ganhou uma janela, ele falou assim, meu irmão é pedreiro, eu ganhei essa janela, e ele veio cá e colocou para mim. Todos os meus problemas estão resolvidos. Eu falei, repete, né? Todos os meus problemas estão resolvidos, porque ele tem uma janela. Porque ele tem uma janela. Então a gente vê aqui, acreditamos que a nossa... Não, mas eu sou muito mais sofredor. Então a gente precisa ir ao encontro dos sofredores, daqueles que sofrem muito mais. O pessoal estava falando da África, né? O pessoal que foi à África. E é importante a gente ter um choque de realidade, né? Não assim, não que a gente não sofra, mas não para ter aquela ideia de que eu sou o maior, eu sou... Não, todos nós passamos por problemas, todos, né? Porque estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém aqui está a passeio e recreio, nem muito menos no mundo feliz. Mas a gente tem que ter uma noção do que realmente são problemas e como muitas vezes as pessoas vivem esses problemas de uma forma que reagem a eles de uma forma que a gente não reage às vezes. Então esse rapaz para nós é um exemplo. Ele tem problemas muito sérios, problema econômico, problema de saúde, mas ele vê aquilo com otimismo e acha inclusive que o AVC foi uma bênção para ele, né? E isso é uma realidade. Deus não permitiria que a gente sofresse determinada coisa, mesmo um problema físico, se não fosse uma bênção para nós como espírito, né? Então, a gente... não sei se alguém já leu aquele livro Amor e Ódio, da Ivone Pereira, né? Amor e Ódio, da Ivone Pereira, é uma história fantástica. Para mim, ao gosto, é o melhor livro dela. E ali era o personagem principal, ele tinha uma vida... Ele era muito rico e teve uma vida bastante assim, fútil assim, até certo ponto. Ele sabia fazer muita coisa, era músico, mas ele
teve uma vida muito, né, de certo ponto, dissoluta e tal. E lá pelas tantas, né, ele é preso. Denunciam ele como um rebelde contra o governo, na 1830, 1840, e ele é preso. E tem uma cena que é muito interessante, né? Ele está na cadeia. A cadeia lá era assim, né? Ele estava numa masmorra. Ele tinha sido torturado, botaram ele lá no chão, né? E ele estava lá dormindo. E o pai dele, em espírito, estava lá, penalizado. E aí o pai dele chegou, de repente aparece um espírito muito elevado ali, como se fosse o anjo guardião dele, né? Aquele espírito, um benfeitor muito elevado. E o pai falando, coitado, olha ele aqui. E aí o benfeitor falou assim, não, mas para mim o que ele está passando é uma experiência importante para ele mudar os conceitos, os valores dele. Não, mas não, se ele continuasse na vida que ele estava, provavelmente na próxima encarnação ele ia reencarnar na miséria e com uma doença terrível, tipo hanseníase, alguma coisa, porque ele estava completamente desvirtuado, né? Então isso aqui vai ser um tempo, mas para ele, num prazo logo na frente, ele vai ser muito bom. Ah, mas eu sou pai dele. Eu falei assim, não, você foi pai dele na última encarnação. Eu acompanhei ele há séculos. Então é aquele espírito que nos acompanha há séculos. Ele sabe o que é melhor para nós, e de fato foi. Ele veio para Guiana, né, que era a prisão francesa aqui, e mudou a maneira de viver, mandou a maneira de ver, e interrompeu um ciclo que ele vinha há várias encarnações. Errava, melhorava, errava, melhorava, errava, melhorava. Então, a dor, se a gente souber compreender, provavelmente, quando acontece, quando é inevitável, né, quando a gente... Às vezes é o que a gente tem, é o chamamento para uma nossa renovação, nossa reflexão, etc. Né? Tem várias passagens aqui, não vou ler todas, mas uma coisa que é também um perigo para a obsessão, quando reclamamos apreço e reconhecimento. A gente quer que as pessoas reconheçam o que a gente faz. Eu faço muito, mas eu quero que as pessoas reconheçam. Né? Então, isso é um perigo, porque mexe com a vaidade. Quem viu aquele filme Advogado do Diabo, né? No final, digamos, o diabo, que era o Al Pacino, ele fala, né? A vaidade é meu pecado predileto. Porque, não sei se alguém assistiu, mas a história, o cara se desvirtua, o cara é um advogado e tal, e depois ele se arrepende. Ele chega até a desistir de um julgamento que ele estava, né? E no final, o cara convida ele para falar na televisão, o cara fala assim, tá bom. Quer dizer, ele não vai ser famoso mais como advogado, mas como ex-advogado, que deixou a profissão. Então ele vai ser famoso do mesmo jeito. Aí aparece o Al Pacino e fala assim, a vaidade é o meu pecado predileto. Né? A vaidade é terrível, porque, na verdade, a gente se coloca como refém do que os outros estão pensando da gente. Então a gente está sempre querendo que as pessoas... A gente não faz aquilo por uma satisfação íntima, mas porque a gente quer o reconhecimento. Por isso que a caridade, conforme o Espiritismo nos mostra, é acima de tudo um sentimento que nos leva a fazer algo em função da compaixão pelo nosso próximo. E não, Jesus falou várias vezes, não façam como os fariseus que oram, que fazem as coisas para ser vistos na praça. Porque eles tinham autoridade, eles queriam que as pessoas admirassem eles. Faça por compaixão, como o samaritano. O samaritano, ele passou, viu aquele homem caído e moveu-se de compaixão. Então, a caridade é a compaixão, né? É esse sentimento em ação. Que a pessoa também não adianta só ter pena, falar, coitado, né? E ir embora. Mas o que move é a compaixão, é o querer bem àquela pessoa. Os espíritos falam, né? Qual que é a caridade, conforme entendia Jesus. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta como essa. E eles falam, né, benevolência para com todos, quer dizer, você querer o bem de todos, indulgência e perdão. São sentimentos que têm que ser transformados em ação, mas acima de tudo sentimentos. E é essa compaixão que Jesus vem estimular na gente. Compaixão pelo que sofre, né, como diria Madre Teresa, eu acho uma frase brilhante dela, que ela fala, nós temos que fazer, nós temos que orar pelos bons porque eles merecem e pelos maus porque eles precisam. Então não é só por aquele que está sofrendo fisicamente,
temos que orar também por aquele que está em perigo de cometer erros. A gente tem que orar. A gente tem que orar por aqueles que estão transviados no crime ou nos vícios. A gente tem que ter compaixão, começar a desenvolver essa compaixão e deixar para a justiça divina, no nosso caso, né, as consequências da lei. Ninguém foge à lei, mas no nosso caso é estimular essa compaixão. Outro problema muito sério para a gente, né, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Que tipo de espírito a gente atrai? É só a gente perguntar, né? Tem uma frase muito famosa que fala assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E o Espiritismo é o contrário, né? Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, do ponto de vista espiritual. Então, se eu gosto de falar mal dos outros, que tipo de espírito eu estou atraindo para perto de mim? Se eu gosto de falar mal, né, não só dos outros, mas se eu gosto de ver o lado ruim das coisas sempre. Humberto de Campos nos conta uma história que eu li há pouco tempo, muito interessante, né, que existia um homem, um espírita também, ele pega muitos casos de espíritas, né? Ele frequentava reunião mediúnica, tinha tudo mais, mas ele adorava, a primeira coisa que ele chegava do trabalho é pegar o jornal e ver as manchetes de crimes, de problemas, e ali ele achava alguém que ele conhecia, fulano de tal fez isso. E aí ele saía para a rua para comentar aquilo. Olha, você vê o que aconteceu, tal fulano. Aí alguém fala, não, mas não está provado. Não, fulano não presta mesmo, ele é hipócrita. Então ele só via coisas erradas, só via o lado ruim das coisas. Que tipo de pensamento a pessoa cria e que tipo de mentalização a pessoa cria em volta de si mesmo. Então passa um tempo, os amigos vão deixando ele de lado, porque geralmente as pessoas não gostam de pessoas... Gostam momentaneamente, mas não a longo prazo. E ele foi ficando sozinho com a família até ele desencarnar. Passado algum tempo, na própria reunião mediúnica que ele frequentava, ele é trazido. E ele não reconhece ninguém. A esposa estava ansiosa para falar com ele. E ele fala, quem são essas pessoas com essas garras na mão? O que é essa parede toda suja de lama? Não tinha nada daquilo. Tudo na mente dele. Então ele estava sendo assistido, porque ele tinha trabalhado no bem, de uma certa forma, ele tinha mas ele tinha construído dentro dele um inferno, de uma certa forma, que ele mesmo precisava desfazer disso, né? Bom, e tem outros pontos, né, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Isso eu acho que é mais que evidente, né? Basta visitar a Cracolândia, aqui não sei, mas lá tem, né? É terrível. A pessoa começa a querer fugir de si mesmo, fugir da sua consciência, porque não está suportando a si mesmo. E muitas vezes a pessoa não quer morrer, ela quer viver, ela usa a droga para viver, para ter alguma coisa que mantenha ela viva, só que ela está escrava daquilo, né? Daquela dependência, pode ser o álcool, que é a droga que mais de maior impacto no mundo, porque é livre, né? Então, a gente tem que pensar muito bem que quando a gente pretende, às vezes começa com um simples drink, às vezes começa com alguma coisa que, isso aqui me relaxa um pouco, e aí me relaxa um pouco, no dia seguinte também me relaxa um pouco, às vezes a pessoa está bebendo todo dia, aí você pergunta a pessoa, não tenho dependência. Mas você bebe quanto? Não, eu bebo de segunda a sexta, mas quando eu quiser parar, eu paro. E fim de semana eu bebo com os amigos, né? Então não tem assim... E a pessoa vai se auto-enganando até ela perceber, quando ela percebe, ela está... E aí a oração funciona muito nessas horas pra gente... Por isso que a gente está sempre vigilante e sempre usando a oração como recurso. André Luiz chega a falar que a oração é um dos maiores recursos, os maiores poderes que a criatura tem. Porque ela vai diretamente se ligar ao Criador do universo e vai pedir ajuda a Ele. Eu quero, mas, Senhor, eu não tenho forças. Há pouco tempo eu vi uma frase na internet falando, né, que, assim, uma frase assim, né, a oração é para os fracos, por isso eu oro, né? Então a gente
reconhecer que a gente é fraco. Mas, né, tem uma mensagem do Emmanuel muito bacana que fala isso, muito legal, que fala assim, o mas e o discípulo. Jesus é o máximo, mas eu sou fraco, preguiça. Eu sou fraco, mas com Jesus eu consigo. Então, onde está o mas? Antes ou depois de Jesus? Conforme a gente coloca o mas, mostra que eu reconheço minha fraqueza, mas com ele eu vou conseguir vencer, eu consigo seguir com os amigos espirituais, né? Então, vou passar para o Davi agora, para o Davi complementar. É isso aqui, e tem muito a ver com, acho que, com o que você falou ontem, né, no seminário, e da questão da obsessão principalmente, né? Good morning, bom dia, tudo bem? Bom. Senta aqui. Se é que tem alguma coisa para falar, né, depois disso. Eu me lembro de uma tarde que eu estava meditando na minha escrivaninha, né, escrevendo algumas coisas, e comecei a orar. E fazia alguns dias que eu estava num quadro aflitivo, e estava orando e não estava resolvendo, não estava conseguindo nenhum refrigério, nada. No quarto dia dessa prece, quando, pela vidência, o Espírito Maria Dolores se aproxima, nossa benfeitora e orientadora mediúnica e também de trabalho há muitos anos, e eu disse a ela que eu estava num quadro aflitivo. Ela disse, eu tenho percebido, nas atividades eu tenho percebido essa névoa escura que está no teu coração. Eu disse, mas eu tenho orado, eu não tenho conseguido o refrigério. Ela disse, porque você só está falando com Deus. E a oração é o momento de ouvir Deus, e não só falar. Eu simplesmente estava reclamando, lamentando, fazendo um relatório de problemas, dificuldades que eu estava enfrentando, mas não estava disposto a ouvir. Ela disse, ouça Deus, e você vai encontrar tranquilidade para a sua aflição. E realmente aí eu parei de falar e falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? O que eu preciso aprender? Qual é a lição que eu tenho que aprender dentro desse quadro que eu me encontro? Não escutei nada. Nenhuma fala, nada. Mas no outro dia eu acordei muito melhor, inspirado, e em 2 dias eu resolvi o que em 2 meses eu não tinha conseguido resolver. Em 2 dias eu resolvi o que eu não tinha conseguido resolver em 2 meses. Não ouvi com os ouvidos, nem com a percepção mediúnica, mas Deus falou comigo através do meu espírito, através da minha alma, através da minha intimidade. E aí a benfeitora, numa oportunidade, encerrando o trabalho, ela disse, agora sim, agora você está contribuindo com o trabalho. Então a gente orar não é para a gente fala, a oração é uma conversa com Deus, mas só a gente fala. É uma conversa, mas é aquela pessoa que procura o atendimento fraterno, né, mas não quer escutar. Ela fala indefinidamente, e a pessoa que está querendo orientar, né, diz alguma coisa, mas a pessoa não escuta, porque ela só quer falar. Geralmente o vitimismo, né, aquele sentimento que o Marco colocou, da gente se colocar como a pior pessoa do mundo, mais sofredor, esse sentimento impede que a gente receba alguma coisa. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, né, que fala da prece, fala que somente, não é de vez em quando, somente a prece do humilde chega a Deus. A outra não chega. A prece do exigente, daquele que tem condições na prece, que não é uma prece que vai a Deus. Ela fica orbitando na mente daquele que está orando. Ela fica aqui, no entorno da própria mente, e não vai. Ela não alcança as esferas elevadas do mundo espiritual. Porque ela não é do interesse, né? O nosso interesse não é ouvir nada. É querer que a nossa problemática tenha a solução que a gente quer que tenha. Então eu quero que as coisas sejam resolvidas como eu quero. E às vezes, como o Marco falou, não é assim que é para resolver. A gente tem uma lição para aprender com aquilo. E às vezes não vai dar certo mesmo. Aquela situação que a gente vai passar vai dar ruim, vai ter, entendeu? A coisa vai desandar para uma consequência e a gente vai pagar o preço dessa consequência, porque tem que aprender. Porque eu preciso aprender uma lição ali, naquela experiência. Que a causa está lá atrás, em vidas que eu venho trazendo aquilo comigo, e agora chegou a hora do enfrentamento. E essa hora do enfrentamento é a hora da gente resolver o problema, aprendendo a lição. Porque tarefa adiada, tarefa abandonada é tarefa adiada.
Se eu não aprender, a vida vai mudar, ela vai editar aquilo, vai trazer de uma outra maneira, mas vai trazer de novo uma prova para eu aprender naquele sentido. Né? Tem gente que fala isso, né? Fala, nossa, parece que eu sempre estou enfrentando as mesmas coisas, parece que eu só encontro o problema semelhante e tal. É porque tem uma lição para aprender, eu não aprendi. Né? Eu não aprendi, como se eu não aprendi, a vida vai trazendo sempre uma experiência para que eu aprenda naquele sentido. Né? E a prece também, ela não é para que Deus mude nada para nós, é para que a gente mude, para que as coisas mudem, entendeu? Se eu não mudar, a experiência vai, como eu disse, vai continuar se repetindo. Se eu tenho que mudar alguma coisa em mim, não adianta eu pedir para Deus mudar somente aquele cenário. Tá bom, aí ele muda. Vai adiantar? Não. Porque eu vou continuar atraindo o que eu preciso para mudar. Então, não vai adiantar. Então, a prece é para que eu mude, para que a minha vida mude, e não somente aquele cenário desfavorável onde eu estou me sentindo mal, onde eu não está me agradando. Né? Então, o Espiritismo fala que a gente precisa evangelizar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas palavras e as nossas ações. Colocar evangelho em toda a nossa forma de viver. Né? Eu tenho que pensar como o evangelho me indica que eu pense, né? Perguntando sempre, isso que eu estou pensando, está de acordo com o evangelho? É ideal pensar desse jeito? É assim que se pensa? Um cristão pensa assim? Se não for, eu tenho que, como o Marco falou, eu posso pedir a Deus em oração que me ajude a mudar o pensamento. Né? E ele vai me ajudar. Falar, Senhor, esses pensamentos não são bons, eu não queria pensar assim. Então ele me ajuda a mudar. Né? Percebendo que a nossa fala não está muito boa, fala, Senhor, não é assim que um cristão fala. Eu queria falar diferente. Eu queria, na hora do enfrentamento, ter palavras mais dóceis, ter palavras mais amenas, mais objetivas, e não essa explosão, né, de que depois a gente se arrepende tanto delas. Quantas vezes a gente falou assim, nossa, por que eu fui falar aquilo? Né? Eu podia ter ficado quieto. Depois passa, a gente fica, né, com remorso, né, não devia ter falado, devia ter ficado quieto. Para que eu fui falar? E outras vezes, quando a gente resiste, fala assim, graças a Deus que eu não falei. Ainda bem que eu não disse aquilo que estava na minha cabeça para falar, porque se eu tivesse falado, eu tinha criado um problema imenso. Né? Mas para não falar, eu tenho que evangelizar a minha fala. Então eu tenho que lembrar que a minha fala tem que estar em consonância com o Evangelho. Então, se eu sou cristão, o Evangelho é a minha regra de conduta, é a minha cartilha, né, diária de como proceder. Então, eu vou falar, bom, Senhor, como é que um cristão fala? Peça em oração. Eu gostaria de saber como é que um cristão fala. Naturalmente. Sem que a gente perceba, vai estar falando melhor. Vai estar falando de maneira mais doce, mais amena, às vezes até um tanto direta, porém com compaixão, com piedade. Não aquela fala que diminui o outro, sabe? Porque não é porque a gente tem razão que a gente tem o direito, né, de falar coisas que não são agradáveis, coisas que são deselegantes, desrespeitosas para o outro. Porque isso não faz bem para nós. Né? Não é porque o outro não mereça. De repente ele mereça até ouvir coisa pior. Mas o problema é nosso, porque quando a gente faz isso, o resíduo fica conosco. A gente vai se amargurando. Toda pessoa, eu sou autêntico, eu falo mesmo, né? Eu falo o que eu penso, eu digo que, né, tá aqui, eu falo mesmo. Isso não é autenticidade, isso. Né? Isso é outro nome. Isso é grosseria, desrespeito, né? E ao fazer isso, naturalmente, o que eu faço? Eu vou me intoxicando com aquilo que eu mesmo estou produzindo. Porque tudo que eu faço parte de onde? Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, na sua obra da psicologia transpessoal, ela diz que a nossa vida acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Então tudo que eu fizer parte de onde? Parte de dentro de mim. Então, para ser desrespeitoso, deselegante, desequilibrado, eu tenho que me envenenar. Eu tenho que produzir isso dentro de mim. E ao botar isso para fora, eu posso causar mal, sim, ao outro que me escuta. Mas a primeira pessoa que vai se intoxicar disso sou eu. Então eu tenho que pedir em oração, Senhor, como é que se fala como um cristão fala? Né? Mas a gente é muito orgulhoso, né? Vou pedir isso para... Não, eu sei como é que fala. Né? Eu sei como é que tem que ser. Mas não é saber, né? Eu preciso sentir. Então, na prece, eu recebo uma resistência moral para, na hora da fala, eu conseguir
mobilizar o que eu tenho de melhor e não o que eu tenho de pior. Porque todos nós temos na nossa natureza coisas que não são boas, que a gente traz. Então, para que eu fale bem, é necessário que eu interiorize e sinta o bem dentro de mim. A caridade, como o Marco falou, é um dos grandes exemplos de modelagem íntima que alguém pode fazer. A caridade é modeladora. E a gente modela a nossa vida. Não é? Deus não faz por nós. Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que ela é incrível, do Bispo de Argel, que eu gosto muito de citar quando a gente fala isso. Está escrito lá assim: Deus quer que vós mesmos modeleis a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa própria imortalidade. Então Deus não nos dá nada pronto. Ele quer que a gente se modele. Deus quer, olha só, que vós mesmos modeleis a vossa maleável argila. Então a gente pode se modelar. Né? Então a fala pode modelar? Pode. E as ações, naturalmente, também. A gente vai pedir a Deus para agir como um cristão agiria. Como que um cristão age diante desse enfrentamento, né? dessa dificuldade, desse problema que está enfrentando. Então, a prece, né, a oração, ela tem esse mecanismo da gente ouvir Deus para que nós mudemos e os cenários da nossa vida mudem. Não para Deus ficar mudando as coisas para nós, porque é o que a gente quer. Eu quero que uma coisa dê certo, então eu oro para que Deus faça aquilo dar certo. Mas sem saber que se não der certo é porque eu preciso que não dê certo. Entendeu? É porque eu tenho necessidade que aquilo não dê certo. Mas orgulhosos que nós somos, a gente não aceita. Tá vendo? Ah, Deus não existe. Tanto que eu orei, não adiantou nada. Não é? Mas eu não entendi que aquela experiência daquela maneira tem relação com... Acho que essa garrafa está perto. Pode abrir, eu estou nisso aqui. Essa tem relação com o aprendizado que a gente precisa fazer, né? Então é isso, a prece é um momento de ouvir Deus, né? De a gente se evangelizar, fazendo com que Ele recorde os princípios que nós já conhecemos da mensagem do Cristo que está em nós. Não é dessa encarnação. Nós já ouvimos Jesus muitas e muitas vezes, através de muitas formas, nas religiões que nós já frequentamos, desta, de outras vidas, mas é a primeira vez que a gente está se aproximando da possibilidade de mudar a pessoa que nós somos para que a nossa vida mude e a gente cumpra o papel que cada um de nós veio fazer na Terra, que é de se tornar uma pessoa melhor. E a oração torna-nos melhores. A oração torna a gente melhor. Mas sempre com aquela perspectiva de ouvir Deus, para que a gente mude, e não que os cenários da nossa vida fiquem mudando conforme a nossa conveniência. Então, imagina se Deus fosse ouvir a humanidade como cada um quer que ela seja. Vamos supor o tempo mesmo. Tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de calor. Então, uns oram para que faça frio, os outros oram para que faça calor. Olha, quem é que Deus vai escutar? Ele tem preferências, né? O time de preferência. Eu quero que o meu time ganhe, o outro também quer que o dele ganhe. Como é que ele vai fazer? Né? Vai empatar, então? Né? Aí não fica satisfeito. A pessoa fala, tá vendo? Eu orei, o meu time não ganhou, né? Então é porque, na verdade, nós não sabemos o que nós queremos, né? Então a prece é para que a gente tome consciência de nós mesmos, de quem a gente é, para a gente mudar. E ao mudar, os cenários da nossa vida naturalmente mudam, porque a gente para de atrair aquelas experiências que estão sendo necessárias para a gente aprender aquela lição. Então esse, no meu entendimento, é o que eu tenho aprendido com os Espíritos, também com a doutrina, a prece, a oração. Ele faz a prece? Ele faz a prece? Pode fazer a prece. Fazer a prece? Então, tá bom, falando em prece, né? Então vamos orar. Quer falar? Pode fazer? A gente vai fazer o encerramento. Seria. Como a gente vai fazer o passe, então, primeiro? Como vocês quiserem. Então vamos fazer a prece, depois a gente faz o passe. Tá bom. Tá bem, então vamos orar. Né? Vamos pensar em Jesus, o Divino Amigo, nosso Mestre,